Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A graça e a paz, tudo bem com vocês? A gente faz essa pergunta com a intenção que você responda, de fato, né? A gente não ouve o que você respondeu, mas você pode mandar um WhatsApp pra gente, fazer um comentário no vídeo que você está assistindo agora, e você coloca lá, se você está bem, se você está precisando de alguma oração, de alguma necessidade. Então você tem esses canais aí para se comunicar com a gente, tá ok? A minha oração é que você esteja bem cuidado, guardado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tomando todas as medidas de precaução, como a gente tem falado em todos os vídeos, que você continue se cuidando, tá bom? E a gente espera que isso acabe logo. Eu vou ler com vocês aqui um trechinho da Palavra de Deus, alguns versículos do Salmo 19. Fala assim no versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. E aí eu vou lá para o versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E lá também no Salmo 150, no versículo 6, fala que todo o ser que respira louve ao Senhor. E aí eu fico com esse último versículo aqui do Salmo 19. Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que você possa firmar a sua fé em Deus, que Ele há de nos resgatar dessa situação. Amém? E com base nessa palavra também, a gente vai ouvir uma música daqui a pouco, que fala justamente disso, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento o louva, e todo ser que respira louve ao Senhor. E eu quero fazer uma oração para a gente começar este culto. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade de fazermos um culto ao Senhor, mesmo que de forma online. Ó Deus, que o Senhor esteja presente em cada lar, enquanto estamos aqui, ó Deus, te servindo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem permitido que façamos esses cultos dessa forma. Obrigado pelas maneiras que o Senhor nos dá, a criatividade, a tecnologia. Nós, ó Deus, te agradecemos por tudo isso, ó Pai. E pedimos ao Senhor que abençoe mais uma vez essa celebração, ó Deus. Que seja tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe os Teus filhos,
aqueles, ó Deus, que estão nos assistindo, que estão precisando do resgate do Senhor, ó Pai, que o Senhor vá de encontro a cada coração. Nós oramos agradecidos e pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino chamado Ao Rei. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. As nuvens são a tua casa e a terra é o descanso dos teus pés. Tua voz tem o som de muitas águas. Teu rosto brilha muito mais que a luz do sol. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei, ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Graça e paz, queridos. Você já deve ter notado que em todas as celebrações online nós apresentamos motivos de oração, porque nós acreditamos que uma das maneiras de ajudar o nosso próximo é orando por eles. E quando você ouve um pedido, quando você fica sabendo da necessidade de alguém, você se torna responsável
por orar por esta pessoa. Você se torna um intercessor. Interceder significa colocar-se entre algo, significa estar entre algo, significa intervir. O intercessor é alguém que sente o fardo da realidade que o cerca. Ele não se preocupa apenas com seus problemas pessoais. Ele sente o problema de outras pessoas e por isso é levado a interceder. O intercessor torna-se responsável diante do conhecimento de uma realidade. Um intercessor é aquele que reconhece a soberania de Deus. Ele sabe que Deus tem controle sobre todas as coisas e que para ele nada é impossível. Quanto maior Deus se torna para você, menor se torna o problema. Alguém disse que a oração abre os nossos olhos para as coisas não vistas e que nossas orações diárias diminuem os nossos problemas e preocupações diárias. Com estas verdades em mente, preste atenção em cada pedido que vai ser apresentado agora e torne-se um intercessor no decorrer desta semana. Então vamos ouvir os motivos de oração. O William Fischernes, e este pedido vem através do trabalho com jovens, ele está pedindo por sua amiga Bianca, de 15 anos. Ela teve um AVC, está na UTI, entubada, e vai fazer uma tomografia. Ele pede para que oremos pela Bianca, para que ela não sofra complicações. O José Curtinaites e a Sônia são gratos a Deus pela proteção nesses tempos de pandemia e pedem pela recuperação do Marcione, Eliel e por Dona Ruth, sogra do seu filho Emerson. A Márcia Pascoal pede oração pela sua família e pela sua filha, a Manu, que nesta semana completou 7 aninhos de idade. A Sandra Rodrigues pede pela saúde de todos e que Deus transforme a vida de todos com mais amor, generosidade, bondade e fé. A Ana Carvalho agradece pelas orações feitas pelo Eliel e ela diz que, graças a Deus, ele está bem melhor. A Débora Baldi pede oração pela sua mãe, Dona Catarina, que já é idosa e está internada com pneumonia. A Léa Pimentel pede que oremos pelo seu irmão Edson, que Deus possa lhe mostrar uma forma de ajudá-lo e que também ele possa desejar ser ajudado. E agradece ao Senhor tudo que tem feito em sua vida. O Luiz Barreto, que nesta semana perdeu o seu cunhado, pede oração pela sua irmã Delma e família. A Elisa Artuso pede oração para Marilene, Eliel e Benjamin, que o Senhor esteja abençoando com sua graça cada um deles. Ela também pede oração para o Luiz, o seu genro, que começa um novo emprego em Campinas e que Deus abençoe a sua vida nesta nova jornada. O Advaldo Donegatti pede oração por um amigo, o senhor Cláudio Tal, está internado há vários dias
com Covid no Hospital Samaritano, já há uns dias com ventilação mecânica. A Cida pede oração por sua vida, para que ela tenha discernimento e sabedoria para lidar com as mudanças que estão por vir. A Márcia Silvestre pede por Cleide, que está com depressão, por Guido, que teve um infarto, e por Romeu, que tem problemas de alcoolismo. A Ana Cláudia Prieto está pedindo oração pelos enfermos e pela sua família. A Terezinha Frazão agradece a Deus pelas bênçãos recebidas, pede oração pela saúde de Ida, marido e sogra que estão com Covid-19. Pede pelo consolo de Deus para a família do senhor Rubens, que faleceu ontem, e pede oração pela saúde da sua filha Mara. A Lucilene Rocha agradece a Deus por ter pessoas tão especiais na sua vida e agradece pelo cuidado que ele tem com a sua vida e família. E pede por todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos para o vírus e que Deus proteja e abençoe a todos. O Arthur Nogueira pede por um casal de primos que estão internados com Covid. Os seus primos se chamam Luiz e Zefa, eles estão internados. E também pede por uma das filhas deste casal, chamada Teresa, que está contaminada, mas se tratando em casa. E o Arthur também pede pela recuperação do seu irmão, o Ismael. Marcione de Carvalho agradece a Deus pela sua rápida recuperação devido à retirada dos cálculos renais nesta semana. E nesta segunda-feira, já retorna ao trabalho. Então ele glorifica a Deus por esta bênção. E ele também agradece à igreja pelas orações que pediram por amiga deles, Kátia, que estava internada com Covid-19 e agora recebeu alta e irá finalizar o tratamento em casa. E a Josélia Sátiro pede pela família de Deus, para que Deus venha renovar a sua fé espiritual, que Deus tire o medo em geral que as pessoas estão tendo, aumente a fé e a esperança por dias melhores. Este é o pedido da Josélia Sátiro. Então, estes são os pedidos que chegaram aqui, pedido pelos quais você se torna responsável em interceder. Após o hino, nós vamos estar orando. Momentos assim, eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto essas mãos ao Senhor. Pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor.
canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto essas mãos ao Senhor, pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor. Neste momento nós vamos orar. Feche seus olhos, abra o seu coração e aí onde você está, interceda por aqueles motivos que você se lembrar. Nós vamos ter um momento de silêncio, uma música será tocada enquanto nós oramos em voz alta, você onde estiver. Depois eu vou orar para concluir esta oração. Então, oremos, meus irmãos. Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu quero colocar cada uma destas pessoas que foram aqui apresentadas, as famílias enlutadas, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão se recuperando em suas casas. Ó Deus de amor, Deus de misericórdia, estende a tua graça, estende a tua mão santa e poderosa. Tu és o Yahvé Rafá, o Deus que cura. Todo o poder está nas tuas mãos. Ó Deus, tu sofres conosco, tu sabes da nossa dor. Ó Deus, temos a certeza do teu amor, do teu cuidado, do teu carinho, e que tu te faças sentir a tua presença na vida de qualquer pessoa que está passando por lutas e aflições. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Dá-nos mais sensibilidade, dá-nos mais amor,
Ajuda-nos a estender nossas mãos aos necessitados. Ajuda-nos a exercer este ministério de intercessão, sempre aguardando na tua santa e bendita vontade. Ó Deus, ser engrandecido, tu és o Deus de milagres. Realiza a tua obra poderosa de acordo com a tua santa e bendita vontade. E que cada um daqueles que estão participando deste momento possam estar experimentando a tua paz, que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Posso ver uma grande batalha. Foi na cruz, velha cruz, rude cruz. Nesta cruz há um homem sem culpa. Pronto está para morrer, para salvar. De um lado estão forças das trevas, Satanás e os anjos do mal. Mas do outro, os anjos celestes a lutar é no Gólgota. Toda a terra estremece com força e o sol o seu brilho perdeu. E Jesus lá na cruz pendurado, com sua voz para o Pai disse assim: consumado, a batalha findou. Consumado, o Rei já venceu. Consumado é o fim
coração continua a batalha, prisioneiro sou das trevas do mal. Mas Jesus falou para mim, seu filho, a batalha já venci lá na cruz. Entender que meu Cristo enfrentou as batalhas por mim. E a vitória é minha, sou vencedor. Então, livre eu sou. Consumado. Boa noite, irmãos, graça e paz. Espero, como eu sempre introduzo aqui meus vídeos, espero que todos estejam bem aí, guardados pelo Senhor. Eu e a Mari aqui em casa estamos bem, graças a Deus. E mais uma semana de quarentena, nessa pandemia. E mais uma vez eu agradeço aqui ao pastor Silvio pela oportunidade que ele me dá, pelo convite que ele me fez, para trazer mais uma vez esse estudo, essa reflexão, e que juntos a gente possa meditar na palavra do Senhor, palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que tem capacidade de confrontar nossos valores, confrontar nosso pensamento, e que, com a graça do Senhor Jesus, com a sua misericórdia, a gente possa ter esses próximos minutos, 30, 40 minutos, enfim, momentos em que possamos juntos refletir na palavra do Senhor. Então fica mais uma vez o meu agradecimento ao pastor Silvio, e a minha oração é óbvio que em breve eu possa ser convidado mais uma vez pelo pastor Silvio para ministrar, mas quem sabe não seja para ministrar lá na IBVA, junto de vocês, para que a gente esteja juntos ali como corpo de igreja. Claro que a igreja permanece, nós somos a igreja, o Senhor habita em nós, mas que possamos estar juntos ali no prédio da IBVA, louvando o Senhor e congregando juntos mais uma vez. Essa é a minha oração enquanto esse momento, enquanto esse dia tão esperado e tão aguardado não chega, que a gente possa continuar aqui, dar continuidade às nossas celebrações online. Então eu estendo também aqui o meu agradecimento, como o pastor Silvio faz inúmeras vezes, principalmente a muitas pessoas que participam, muitas pessoas que enviam seus vídeos, que enviam seus motivos de oração. Vocês são parte, A IBVA só existe por causa dos irmãos, por causa das pessoas que fazem parte da igreja. E eu agradeço também ao Rafa, ao Alê, que tem tanta paciência para pegar esses vídeos, para editar ali parte por parte. Sei que não é fácil, demanda muito tempo, então fica aqui também o meu agradecimento estendido a todos vocês e também ao Rafa e ao Alê. Irmãos, para o nosso culto de hoje, para a nossa mensagem, eu queria dar uma certa continuidade a eu chamei aqui de uma série de pregação
que na verdade já foram 2 pregações que eu fiz, vocês devem lembrar, tanto ali falando sobre a ressurreição de Lázaro e também daquele leproso, o leproso samaritano, que fazia parte daquele grupo de 10 leprosos que o Senhor Jesus cura, né? 9 desses leprosos vão ali, se apresentam ao sacerdote para terem de volta a sua vida social, e só aquele leproso retorna para agradecer ao Senhor Jesus. Eu dei um título para essa série de pregações, o seguinte título, vocês devem ter visto ali nos materiais de divulgação, quando Jesus se encontra com a nossa dor. E a minha intenção nessa série de pregações, não sei quantas mensagens vão ser, mas enfim, enquanto eu vou sendo chamado, eu vou tentar abordar esse tema, é mostrar para vocês, juntos aqui a gente refletir sobre o encontro de pessoas, de personagens bíblicos, esse encontro que essas pessoas tiveram com o Senhor Jesus e como elas foram mudadas, como elas não saíram da presença do nosso Senhor da mesma forma que elas se apresentaram a Ele. Então, como o Senhor age na vida dessas pessoas e quais ensinamentos a gente pode aproveitar e tomar dessas histórias para a nossa própria vida. Na minha última pregação, essa que foi dos 10 leprosos, eu disse ali, e eu enfatizei muito isso, a questão de que ninguém permanece o mesmo após o encontro com Jesus. Ninguém permanece o mesmo após o encontro com Jesus. Tem um livro muito interessante de um pastor português chamado Tiago Cavaco. O livro se chama Milagres no Coração, que basicamente é uma série de sermões que esse pastor lá de Lisboa pregou sobre o Evangelho de Marcos. E nesse livro, que foi publicado pela Vida Nova, a editora onde eu trabalho, tem ali um trecho muito importante que eu gostaria de dividir com vocês aqui. Né? Ele fala aqui, né? As pessoas que se encontram com Jesus saem curadas, limpas de demônios, ensinadas, ofendidas, furiosas, decididas a fazer alguma coisa sobre o assunto, transformadas, transtornadas, abandonam seus empregos para segui-lo, entre outras reações possíveis. Nunca o texto bíblico nos fala de indiferença. É essa aqui que o pastor Tiago Cavaco ele disse. Então, todos que se encontram com Jesus recebem sobre si, seja no seu corpo, por meio de milagres, por meio de curas, por meio de ações misericordiosas e graciosas do Senhor, saem diferentes no corpo, mas saem também diferentes na forma de pensar, saem ali mudadas e transformadas no seu coração. E até esse pastor, ele defende uma tese, uma ideia que eu acho muito interessante, que ele diz que melhor ainda que os milagres na carne, que são esses milagres frutos da ação do Senhor, da sua cura, da sua misericórdia, são os milagres do Senhor Jesus que são feitos no nosso coração, milagres que nós podemos experimentar ainda hoje. Então, como eu falei nas últimas 2 pregações que eu segui essa temática, a gente viu lá na ressurreição de Lázaro, Marta, uma das irmãs de Lázaro, teve a sua falta de fé, teve a sua incredulidade confrontada pelo Senhor Jesus, quando ele fala, Marta, já não te disse que se você crê, você veria a glória? Porque quando o Senhor Jesus está ali prestes a mandar que aquela pedra seja removida, o que ela diz para ele? Senhor, já faz 4 dias, está cheirando mal, e o Senhor repreende ela ali, o Senhor insta a essa mulher para que ela tenha mais fé. O mesmo ocorre com o leproso samaritano. Não só ele recebeu o milagre na carne, que foi o milagre da cura, mas também recebeu o milagre no seu coração, que foi o milagre da sua salvação. O Senhor Jesus fala para ele o quê? A sua fé te salvou. E parece até uma contradição na história que eu escolhi para falar com vocês hoje, porque a pessoa, um dos personagens principais dessa história, quando ela se achega ao Senhor Jesus, essa pessoa, ela acha que ela não precisa de nada do Senhor Jesus. A impressão que dá é que esse rapaz, né, esse pobre moço rico, que é como aqui a gente chamou para essa ministração, ele vai até o Senhor Jesus só para receber dele alguma palavra de apoio, alguma palavra de aprovação, para ele talvez se mostrar para aquelas pessoas ao redor dele, falar, puxa, olha só como eu sou alguém obediente, olha só o meu status social, até o Senhor Jesus aqui está me elogiando, está me aprovando. Na mente dele, ele achava que ele não precisava de nada do Senhor Jesus, de nada. Então talvez hoje até seja essa a sua postura, talvez você olhe para a sua vida
exterior e interior e pense, puxa, tá tudo bem, mesmo no meio dessa pandemia, as coisas estão correndo bem para mim, graças a Deus eu estou empregado, eu tenho tudo que eu preciso, não tenho nenhum conflito interno comigo, não tem nada aqui me afligindo, nada me deixando ansioso. Eu diria, meu querido irmão e irmã, que essa pregação então é justamente para você. E a minha oração é que você saia dessa pregação, que você, assim que desligar aí o celular, que desligar a TV, que você sinta-se transformado, transtornado, enfim, que você saia daqui talvez furioso, ofendido, mas que não saia daqui indiferente. Então, antes da gente ler o texto, antes da gente meditar na palavra, eu queria fazer uma oração com vocês, então eu peço que, se possível, você feche os seus olhos, curve sua cabeça e pense lá na cruz do Calvário. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de levar a Tua palavra aos meus irmãos na IBVA. Deus, o Senhor sabe o quanto que eu preciso também ser tocado pelo Teu Evangelho, o quanto eu preciso ser sempre relembrado, meu Pai, das verdades essenciais da fé. Fala ao meu coração por meio desse vídeo, por meio dessa reflexão, e fale também ao coração de cada um dos meus irmãos. Só o Senhor sabe o que está no nosso coração, só o Senhor sabe aquilo que nós precisamos, Senhor. Fala conosco por meio do Teu Espírito e que possamos ser renovados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vou ler com vocês então, a nossa passagem está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 ao 31. Né? São esses 14 versículos que nós vamos ler. Vamos lá, diz assim o evangelista Marcos. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Versículo 22. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. Versículo 25. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: Deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Então, queridos, Marcos, capítulo 10, versículos 17 e 31, essa é a palavra do Senhor, esse é o trecho sobre o qual eu queria falar algumas coisas e tirar alguns ensinos para o meu coração e também para o seu coração. Então, a gente vê aqui, como eu disse, esse moço, esse jovem moço rico, como a Bíblia apresenta para a gente, ele chega até o Senhor e no fundo ele não achava que ele não precisava de nada de Jesus. A gente não sabe ali qual que era de fato a intenção guardada no seu coração, mas ele chega ali com uma pretensa humildade. A palavra diz que ele se ajoelha e coloca ali emprega um linguajar pomposo, rebuscado, diz bom mestre. Bom mestre, ajoelhando diante do Senhor, e ali a gente tem que ter a consciência, e o Evangelho de Marcos ele é um evangelho que ilustra muito bem, enfatiza muito bem isso.
O Senhor Jesus, ele nunca andava sozinho, né? Marcos diz que sempre havia ali uma multidão atrás do Senhor Jesus. E além da multidão, é claro, tinha também o seu círculo de discípulos. Então esse jovem, ele estava ali numa posição de destaque. Quando ele chega, se ajoelha perante o Senhor, chama o Senhor de bom mestre, e Jesus passa ali a dar atenção para ele, todo mundo acho que parou para ver aquela situação, o que sairia daquele diálogo, o que sairia daquela situação. Então ali tinha ali uma certa atenção voltada para esse homem, para esse rapaz, e é claro, para o seu interlocutor, que foi Jesus. E ele faz uma pergunta para o Senhor Jesus. Ele diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aqui já começa a ter alguns problemas com ele. O problema que a gente já consegue perceber logo de cara na sua pergunta. A pergunta dele é: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer? É um entendimento totalmente errado, né, do que é o Evangelho. E aquele homem não compreendia de fato o que era o Evangelho, do que era a obra do Senhor Jesus na cruz, que estava ali para ser realizada. Nesse trecho do Evangelho de Marcos, a gente já vê o Senhor se dirigindo para Jerusalém, e basicamente os capítulos aqui de 10 até 15, 16 de Marcos, conta ali os momentos finais do Senhor, o julgamento, a sua crucificação. E muitas vezes a gente se pega na mesma postura desse homem. A gente pensa que nós podemos fazer algo para herdar a vida eterna, que a gente pode, que está dentro dos nossos esforços, fazer algo para obter a salvação, para obter a aprovação de Deus. A gente acha que se a gente for bom, se a gente fizer boas obras, a vida eterna está ao nosso alcance. Não é algo tão difícil de ser conquistado. E é isso que esse homem pergunta. Ele chega ao Senhor, chama o Senhor de bom mestre e pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E irmãos, como eu disse, essa muitas vezes também é a minha postura e também talvez imagino e tenho quase certeza que seja a sua postura, de achar que nós podemos fazer, que nós merecemos a salvação pelo nosso mérito, pela nossa meritocracia, né? É uma palavra muito comum na sociedade. As coisas hoje são obtidas pelo mérito. Se você trabalha bem, você tem uma promoção, você vai ganhar mais. Se você é um bom aluno, você tem notas. Isso, a meritocracia, ela é instigada, ela é inculcada na gente desde criança. Desde quando o seu pai te diz, olha, ou a sua mãe, se você comer direito, se você comer a salada, se você comer os legumes, você vai ganhar a sobremesa. Então a gente acha que a gente sempre recebe as coisas porque nós merecemos. E na visão daquele jovem rico, era a mesma visão que nós temos hoje. E o Evangelho, ele muda muitas coisas. E a gente vai ver isso mais para frente. E a gente vê o que espanta nesse diálogo logo de cara, a aparente resposta bem ríspida que o Senhor Jesus dá para esse rapaz. Aí quando esse rapaz pergunta, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor já replica a ele dizendo, por que você me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Esse Jesus aqui no caso, ele se coloca na posição desse jovem rico. Esse jovem rico, ele reconhecia o Senhor Jesus como um mestre. Eu imagino que ele já tinha escutado aquilo que o Senhor tinha ensinado, já sabia da fama do Senhor Jesus, que uma fama, como eu falei, o Senhor ele era acompanhado de uma multidão, então essa fama deveria ter se espalhado, os milagres que Jesus havia realizado, então de fato esse homem tinha o Senhor Jesus em autoestima, mas ele não estava disposto, ele não ainda conseguia reconhecer que aquele homem com quem ele estava conversando, de fato, era o Senhor, era Deus encarnado ali. Era Deus encarnado. Então ele fala, poxa, Jesus responde, qual que é a lógica por trás da resposta de Jesus aqui? Se você acha que eu sou só um mestre qualquer, como muitos outros aqui, como muitos outros mestres judeus, não me chame de bom. Bom é só Deus. Se você acha que eu sou um mestre, me chame apenas de mestre. Então, só para a gente entender um pouquinho a lógica por trás dessa resposta aparentemente um pouco ríspida do Senhor Jesus para esse rapaz. E também isso, irmãos, a Bíblia toda ela nos dá espaço para reflexão, espaço para a gente colocar o nosso coração para ser avaliado, para ser confrontado pela palavra. Para aquele rapaz, Jesus era apenas mais um bom mestre ali que viveu, que existiu pela terra de Israel.
E a gente tem que parar para pensar também se Jesus, ele é tudo para a gente, se a gente está disposto a reconhecê-lo como Deus, como Messias de fato, que de fato ele era e ele é, continua sendo, ou se ele é mais ali, mais um penduricalho que a gente coloca no nosso panteão de deuses. Ah, não, eu confio no Senhor, mas eu confio em outras filosofias, eu gosto de coisas de outras religiões também, sociologia, filosofia, enfim, coisas que podem sim ser válidas, coisas que podem sim ser benéficas para a gente, mas quando a gente coloca a nossa esperança em outras coisas, senão Jesus, a gente também pode estar agindo um pouco, tendo um pouco aí a mente desse jovem rico. E aí Jesus, ele entra na pilha, né, desse rapaz, ele entra ali na conversa, ele vai dando corda para esse jovem moço rico. Ele fala, olha, você quer dar a vida eterna? Você acha que você consegue? Então tá, cumpra os mandamentos. O que ele responde? Então assim, você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. E esse imagino que ao ouvir essa resposta de Jesus, o rosto desse rapaz se iluminou, porque ele responde logo em seguida, olha, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Então, seguindo a lógica desse diálogo, esse homem chega a Jesus e pergunta, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor falou o que para ele? Olha, cumpra os mandamentos, esse. E ele fala o quê? Olha, mestre, eu tenho obedecido a esses mandamentos desde a minha juventude, faço tudo certinho. Logo, pega a lógica do raciocínio, logo a vida eterna para mim está garantida, para mim foi fácil, tranquilo, tirei de letra, nota 10 aqui, imagina, né, como eu falei, imagina essa cena vista pelas multidões, nesse momento devem ter visto, falam, puxa, olha só que homem piedoso, esse homem de fato herdou a vida eterna, olha só que coisa interessante, o Senhor está ali elogiando, o que o Senhor vai ter que responder? A única coisa que Jesus pode responder para ele nessa questão é falar, parabéns, servo amado, servo fiel, você herdou a vida eterna, em breve estará comigo no paraíso. Olha só, incrível, imagina a felicidade desse rapaz ao ouvir essa resposta de Jesus. Mas na verdade, Jesus, em vez de elogiá-lo, ele dá uma outra resposta. Ele diz, olha, tudo bem, você faz isso com perfeição, mas ele diz, ainda te falta uma coisa você não fez, por essa ele e nem a multidão esperava. Jesus diz, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Em vez de um elogio, o Senhor faz ali uma crítica, ainda te falta uma coisa. Irmãos, e essa palavra é para mim e é para você, e como eu falei, a minha oração é que você saia daqui transformado, transtornado, que você saia daqui disposto, até de fato, talvez você pode sair daqui até ofendido comigo, falar, Guilherme, você não tem o direito de falar essas coisas de mim. Mas na verdade, irmãos, tanto o meu coração quanto o seu, ele é repleto de ídolos. A gente tem essa postura desse jovem rapaz. No fundo, a gente acha que a gente é bom. Ah, mas eu pago os meus impostos, eu declarei meu imposto de renda certinho, eu não menti, eu pago o IPTU certinho todos os meses, eu não xingo ninguém, eu não roubei de ninguém, se alguém na padaria me dá o troco a mais, eu devolvo o troco errado, enfim. A gente acha que a gente é bom, mas na verdade sempre vai faltar algo em nós, nossa natureza ela é pecaminosa. E ninguém melhor do que o Senhor Jesus para entender o que se passa no nosso coração. Ninguém melhor do que o Senhor Jesus para entender quais são os nossos ídolos, quais são os nossos pontos fracos. A gente às vezes quer enganar a nós próprios, dizendo que nós somos bons, que nós somos santinhos, que nós não fazemos nada de errado. Mas o Senhor Jesus conhece o nosso coração. Aqui é importante saber uma coisa. A gente conhece essa história já de muito tempo, talvez uma historinha que já tenha sido até estudada em escola bíblica dominical. Eu devo ter estudado isso quando era criança, não lembro, mas com certeza devo ter estudado. E a gente, quando vai ler essa passagem, até aqui na minha Bíblia, que é a Nova Versão Transformadora, ela aparece aqui o subtítulo, o homem rico. Então a gente já está condicionado a olhar para esse homem como um homem rico, como de fato ele é. Lá no versículo 22 diz que ele foi embora triste, pois tinha muitas posses, então era de fato um homem rico naquela sociedade. Então a gente acha que, olhando aqui, a gente acha que todo mundo ao redor dele sabia que ele era rico. Mas até então, o trecho que a gente leu não diz isso.
Não diz isso. Só o Senhor Jesus sabia identificar. Jesus olhou para ele com uma visão de raio-x e sabia, ok, esse rapaz aqui, ele disse que ele cumpre esses mandamentos, e talvez seja até verdade, mas uma coisa falta para ele. Alguma coisa falta. Que ele venda tudo, que ele dê aos pobres e que ele venha me seguir. Esse homem coloca a sua confiança, ele se acha autossuficiente, ele acha que o dinheiro tem o poder na vida dele, que ele pode confiar no dinheiro e que isso vai dar para ele alguma coisa, vai dar a vida eterna. E não é bem assim, não é bem assim. Irmãos, talvez o nosso ídolo aqui não seja o dinheiro, mas Deus está te confrontando nessa noite. O Senhor Jesus, ele me confrontou enquanto eu preparava esse sermão. Ele sabe quais são os nossos ídolos, o que a gente guarda aqui dentro, o que a gente pensa conosco, consigo próprio. A gente pensa e fala, puxa, se eu perder isso aqui, a minha vida acabou. O Senhor Jesus conhece. Então, esse rapaz, ele obedecia a todos os mandamentos, menos o primeiro. Se você vai lá em Êxodo 20, versículo 3, quando Deus retira o povo israelense da terra do Egito, e chega até o Monte Sinai ali para estabelecer uma aliança com aquele povo, ele dá ao povo os mandamentos. E qual que é o primeiro mandamento? O Senhor Jesus fala, Deus ali fala para Moisés o quê? Olha, eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito. Não tenha outros deuses além de mim. Esse jovem rico colocava o dinheiro na posição de Deus. Para ele o dinheiro era um Deus e Jesus sabia. Jesus foi preciso ali, com uma visão de raio-x, com um bisturi, ele foi ali, né, no ponto fraco, fazer a cirurgia no coração daquele rapaz. E o Senhor também sabe o que nós levamos no coração. O Senhor sabe onde cutucar aqui com o bisturi, o que ele precisa remover. E como eu disse, a minha oração é que você tenha isso em mente, que o Espírito Santo, para você, revele isso ao seu coração, irmãos, porque a palavra de Deus, ela, claro, tem ali o seu aspecto racional, nós conseguimos lê-la, conseguimos compreendê-la, mas ela também tem um aspecto sobrenatural. E a minha oração é que o Senhor mostre para você aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Jesus sabe aquilo que nós levamos no nosso coração, mas principalmente, olha só que detalhe interessante, e esse detalhe é dito só por Marcos, essa mesma história do jovem rico, você vai encontrar também nos evangelhos de Mateus e de Lucas, só João que não relata isso. Mas é só em Marcos. Marcos, curiosamente, é o evangelho mais curto e mais dinâmico, mais rápido. Marcos parece que tem pressa em contar as histórias do evangelho, mas Marcos tem alguns detalhes importantíssimos que os outros evangelistas não colocam, que às vezes passam desapercebidos por nós, mas que são de suma importância. Suma importância. Antes de Jesus olhar para esse rapaz, antes de Jesus, dizer para esse rapaz que alguma coisa ainda lhe faltava, Marcos nos diz o quê? Com amor Jesus olhou para o homem e disse. Então, assim como o Senhor olhava com misericórdia, com graça para a vida desse jovem rico, é com a mesma graça, com a mesma misericórdia que Ele olha para nós, Ele sabe aqui o que nos falta, o que nos resta, mas Ele olha com amor, Ele nos olha com misericórdia. Então esse é um detalhe muito importante que passa aqui pelo Evangelho de Marcos. E aí ele fala, olha, venda as suas coisas, né? E venda essas coisas e depois me siga. Me siga depois. A coisa mais importante que Jesus ele manda desse moço rico não era vender as coisas e dar aos pobres, era fazer isso, mas depois seguir a ele. Olha, se livra daquilo que te oprime, se livra daquilo ao qual você dá a sua fidelidade, ao qual você dá a sua vida. Se livra disso, abençoa os outros, dê aos pobres, mas depois me siga. Me siga. As boas ações, as boas obras, elas por si só elas não bastam. Elas precisam ser acompanhadas do quê? Do discipulado, de você seguir ao Senhor Jesus. E a gente sempre precisa o quê? Sempre examinar quais são as nossas motivações por trás de cada boa ação que a gente faz. E o que significa seguir a Jesus? Esse é o convite que o Senhor faz para esse moço. Venda suas coisas e me siga. Seguir a Jesus não é algo abstrato, não é algo que a gente fala, não sei, seguir Jesus é andar com Ele, é cantar louvores, é estar a ler a Bíblia, fazer devocionais. Também é isso, mas não é só isso. Né? O que o Senhor Jesus nos diz ali no capítulo 8, um pouquinho antes dessa história que a gente leu, capítulo 8 de Marcos, versículos 34 a 37, Jesus diz o quê? Olha só o que diz. Depois chamou a multidão
e os discípulos. Como eu disse, o Evangelho de Marcos mostra isso, que o Senhor era seguido por multidões que queriam um tempo, um segundo com Jesus, queriam ter essa oportunidade que esse moço rico teve, de dirigir a palavra ao Senhor, de ser ali, ganhar a atenção de Jesus por alguns segundos e de ser curado, de ser ali liberto, de ter o seu anseio ali suprido. Então Jesus, ele se virou para a multidão, os discípulos aqui, né, Marcos capítulo 8, e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? O que daria o homem em troca de sua vida? Nós vemos aqui, irmãos, como eu falei, Marcos é um evangelho precioso, muitas vezes negligenciado, mas é um evangelho precioso. Os capítulos 8, 9 e 10, nós lemos aqui um trecho do capítulo 10, o Senhor Jesus vem ensinando os seus discípulos a caminho de Jerusalém sobre o que é ser de fato um discípulo do Senhor Jesus, o que é de fato seguir a Jesus. E o próprio Jesus dá essa resposta. Ele dá essa resposta quando ele pede para esse moço rico vender as coisas e segui-lo. O que ele está pedindo é: olha, negue a si mesmo. Você quer ser meu seguidor? Bacana, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O discipulado, ele é o que ele cabe a você, ele demanda de você a negação, você esquecer dos seus próprios interesses, né, em prol do reino, em prol do evangelho, em prol do outro. O evangelho, queridos, ele deturpa, num bom sentido, tudo que a nossa sociedade doente, né, o mundo doente que a gente vive hoje, não é doente só por causa da pandemia, do coronavírus, é doente porque é um mundo tomado pelo pecado, pelo egoísmo, pelo individualismo. Tudo que o mundo hoje prega como valores essenciais, valores que são ali que você deve buscar a todo custo, o evangelho inverte isso. Você quer ser meu seguidor? Não pense só em você mesmo, não pense só na sua felicidade. Negue a si próprio e venha, me siga a caminho da cruz. O nosso Messias, o nosso Deus, o nosso Senhor foi crucificado, e é o mesmo caminho que a gente precisa tomar, né? Lá em Efésios, Filipenses, agora não lembro, mas Paulo diz que Deus, né, Jesus sendo Deus, não quis ser igual a Deus, antes ele se esvaziou de si próprio, tomou forma de servo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Diante disso, diante daquele convite, diante de uma intimação do Senhor Jesus para aquele moço, nós lemos aqui que ele foi embora triste, pois tinha muitos bens. Olha só como o evangelho deturpa as coisas novamente. Geralmente quem fica triste, quem fica preocupado, quem fica aflito, são as pessoas que têm carência, pessoas que precisam, que não sabem de onde vão tirar o próximo sustento para sua família. E aquele homem ele vai embora triste porque tinha muitos bens. Os muitos bens, as muitas bênçãos, as riquezas, que para muitos, incluindo no nosso dia, deveria ser motivo de alegria, para aquele homem foi motivo de peso, de tristeza, não porque ele tinha só muitos bens, mas porque ele se viu ali incapaz de se desfazer daquilo para seguir Jesus. Irmãos, o discipulado é custoso. Não tenha nenhuma fantasia em relação a isso. O evangelho não é um conto de fadas, não é era uma vez maravilhoso, com uma fada madrinha que vem com a sua varinha de condão e vai fazer tudo para a sua vida fique bem. Não é esse evangelho da prosperidade que a gente escuta. Isso não é o evangelho. Não é o evangelho. O Senhor, ele pede nada mais, nada menos a nós do que a nossa própria vida. Negue seus interesses, negue o que você acha que é importante nesse mundo e venha e me siga. O evangelho. E aqui eu vou citar uma frase também do Tiago Cavaco, esse pastor português que eu citei no começo. Não pode ser trilhado por aqueles que querem fugir de adversidades. Não pode. Vou repetir, o evangelho não pode ser trilhado por aqueles que querem fugir de adversidades. Notem, o Senhor não fala para esse moço, olha, venda ali 10%, 20% e não, venda tudo. Venda tudo. O Senhor, ele quer a nossa vida, ele não quer nosso coração dividido. Ele quer nossa total lealdade, submissão a Ele. Esse é o discipulado verdadeiro, o discipulado de serviço, de um servir ao outro,
Os discípulos precisavam entender isso também, nós precisamos entender isso. Como eu falei, os capítulos 8 a 10 de Marcos, o Senhor vem ensinando os seus discípulos sobre o discipulado. E ele ensina isso principalmente em 3 ocasiões onde ele prediz a sua morte. A primeira vez que o Senhor Jesus ele prediz a morte, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, qual que é a reação contrária? Pedro repreende Jesus, Pedro chama Jesus de lado e o repreende. Você não deve falar essas coisas. Pedro havia acabado de falar que Jesus era o Messias. Se você ler lá capítulo 8 de Marcos, leia porque vale a pena. Quando Jesus pergunta para os discípulos, olha, quem que os outros dizem que eu sou? Senhor, alguns dizem que você é Elias, alguns dizem que você, enfim... Pedro, e aí Jesus pergunta, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro fala, Senhor, você é o Messias. Pedro havia reconhecido o Senhor como Messias, mas não estava disposto a reconhecer que esse Messias morreria na cruz. E quando ele repreende o Senhor Jesus, o Senhor também o repreende de volta e fala, se afaste de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Logo depois, quando o Senhor prediz a sua morte pela segunda vez, qual que é a reação? Os discípulos estavam ali brigando para ver quem que seria o maior no reino de Deus. E Jesus fala, olha, você quer ser o maior? Então sirva o outro. O evangelho é isso, é um evangelho de serviço. Irmãos, e nós vemos aqui, na continuação do texto que a gente leu, depois que aquele homem vai embora, triste, pois tinha muitos bens, que ironia. Pedro, sempre Pedro ali, ele fala, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Não é? E olha só, nós temos aqui um paradoxo, como eu falei, irmãos, o evangelho é cheio de paradoxos, cheio de aparentes contradições. O homem rico, ele manteve as suas posses. A gente não vê na palavra, a gente não tem o relato da continuação aqui, se ele se arrependeu, se ele de fato vendeu as coisas, os bens que ele tinha, e depois ele foi seguir a Jesus. Nós não temos isso, então esse homem a gente tem que assumir, pelo que a Bíblia diz, é que ele manteve sim as suas posses, mas se afastou de Jesus, se afastou. E os discípulos, como Pedro mesmo fala, deixaram tudo, mas ganharam um tesouro inestimável, que foi não só a companhia terrena de Jesus naqueles momentos, mas também a vida eterna. Então olha só, o evangelho mais uma vez ali transformando valores. E o que Jesus responde para Pedro? Ele fala, olha, eles garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, receberão ainda muito mais casas, mas receberão muito mais irmãos, irmãs e filhos e propriedades com perseguição. E no mundo futuro terão a vida eterna. Ao seguir a Jesus, ao seguir a Cristo, nós temos aqui do próprio Senhor uma promessa que temos tesouros terrenos e tesouros celestiais, tesouros transcendentes, tesouros ali eternos. Qual que é o nosso bem aqui terreno, irmãos? É isso, a fraternidade do Evangelho, que só o Evangelho produz, ela torna todos os cristãos, torna eu e você numa grande família, Quando nós aceitamos Jesus, nós ganhamos irmãos, nós ganhamos aqui pessoas que estão juntos conosco. Esse é o que Jesus fala, que é um tesouro terreno. Porém o quê? Porém com perseguições. Então, juntamente com as imensas vantagens que nós temos de sermos cristãos, a vantagem de desfrutar da companhia, a vantagem de já desfrutar da presença do Senhor conosco nesse mundo, nós teremos também o quê? Perseguições. É o que o Senhor fala, e o que eu disse lá atrás, O evangelho não pode, o discipulado não pode ser trilhado por aqueles que querem fugir de adversidades. E aqui o Senhor Jesus fala, vocês receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, porém com perseguição. É o sofrimento que molda o coração do discípulo à imagem de Cristo. É o sofrimento que vai nos moldando a cada vez mais para sermos mais semelhantes do que o Senhor Jesus. E na continuação aqui, irmãos, já caminhando para o final, Pedro, nós temos aqui dois pontos importantes desse diálogo. Depois que esse moço rico vai embora e o Senhor continua a sua conversa com os discípulos. Os discípulos, Jesus ele diz o quê? Como é difícil para um homem rico entrar no reino de Deus. Como é difícil. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha. E os discípulos respondem o quê? Então, Senhor, quem pode ser salvo? Se esse homem não pode ser salvo, quem pode? Porque, irmãos, a gente precisa entender que naquela sociedade, os judeus viam as pessoas ricas, as pessoas de posse, como pessoas muito abençoadas por Deus.
Então eles viam que os bens terrenos eram sinais de que Deus de fato estava abençoando aquela pessoa. Então, aos olhos deles, aos olhos desses discípulos, aos olhos da multidão que acompanhava essa cena, esse homem era muito abençoado, esse homem era muito querido por Deus, porque ele era muito rico, tinha muitas posses. E Jesus, de novo, ele inverte, ele fala quão difícil é esse homem entrar, um homem rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, enfim, ali muito minúscula. Aí alguns querem fazer aqui uma reviravolta hermenêutica e falam, não, porque a agulha era uma porta que tinha em Jerusalém, que era uma porta estreita, e os camelos que passavam por ali tinham que passar de uma forma bem apertada, um por um. Isso é bobagem, é bobagem. O que o Senhor quer colocar aqui é uma hipérbole, uma metáfora grande, dizendo que é impossível. É impossível. E não é só impossível para o homem rico, ele fala aqui que é impossível para todos, irmãos. Qual que é a nossa esperança? Nossa esperança é que o Senhor Jesus não para. Ele não para aqui falando, olha, é impossível. Ele diz, não, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Nós não somos salvos por aquilo que nós podemos fazer, não é nosso mérito. E graças a Deus por isso que nos garante a salvação, mas isso é obra do Senhor Jesus. Paulo ele entende perfeitamente, coloca isso de forma incrível lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, quando ele diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. A salvação não é uma recompensa por aquilo que nós fazemos, a salvação do começo ao fim é obra de Jesus, é obra do Senhor Jesus, que morre na cruz. Nada que nós possamos fazer pode nos dar a salvação. Nada. Absolutamente nada. Irmãos, caminhando para o final aqui, o que a gente pode tirar de ensinamento desse texto? Uma coisa, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, uma coisa é pedir soluções a Jesus. Outra coisa é tê-lo como a solução. Uma coisa é pedir soluções a Jesus, outra coisa é tê-lo como a solução. Esse homem ele foi até Jesus perguntando, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Achando que o Senhor ele ia ali ensinar ali os 7 passos para uma vida próspera. Os 10 passos, vai lá, né, faz ali tal simpatia, não sei o que lá, faz e vai dar tudo certo. Mas ele não conseguia reconhecer o Senhor Jesus como Messias, como o Messias aguardado por Israel, que daria a salvação a todos. E a gente vê isso, é similar isso, por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo 14, quando o Senhor Jesus estava ali, tendo a sua última conversa com os discípulos, era a última ceia, antes dele ser crucificado, um ambiente muito pesado ali, o Senhor tinha acabado de lavar os pés dos discípulos, dado ali um exemplo maravilhoso de serviço e de humildade. O Senhor Jesus havia acabado de anunciar que ele seria traído, havia repreendido Pedro, porque Pedro disse que estaria disposto a morrer junto dele, e Jesus fala, Pedro, daqui a pouco você vai me negar 3 vezes. Era um ambiente denso, um ambiente ali de tristeza, em que o Senhor Jesus, sabendo aquilo que o aguardava, estava aflito. E o que ele disse para esses discípulos? Ele fala, olha, não se turbe o vosso coração. Em vez de ser ali o Senhor consolado, ele consola os discípulos. Não se turbe o vosso coração. E o que ele fala na sequência? Olha, vai dar tudo certo, fiquem tranquilos ali que eu vou dar para vocês o que vocês querem, vai ficar tudo tranquilo. Não. Ele fala aqui, creiam em Deus e creiam em mim. Em mim. Irmãos, o Evangelho não é sobre soluções miraculosas, não é sobre 10 passos, 20 passos, a campanha dos 50 dias de Israel, sobre dar a volta em tal lugar de Jericó que as muralhas vão cair. Não é isso, o Evangelho é uma pessoa. Então o Senhor fala, não fiquem ansiosos. Ele não vai te dizer, olha irmão, não fique ansioso não, porque vai passar a pandemia, tá bom? Não fica ansioso não, porque o seu emprego está mantido, tá? Não fica ansioso não, porque o seu salário vai ser mantido e você não vai ter desconto. Não fica ansioso não, porque você não vai ficar doente. Não, não. Ele fala, não fique ansioso, antes creia em mim. Nós podemos passar por tudo, mas com a crença no Senhor Jesus. Então, há uma diferença entre pedir soluções a Jesus e tê-lo como, de fato, a solução. E quando eu creio no Senhor, eu creio na sua obra salvífica, de que Ele veio e morreu na cruz para nos salvar. O segundo ponto que nós podemos aprender desse texto é sobre o papel social do Evangelho. O papel social.
Paulo, ali ao instruir Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 17 e 19, nós lemos assim, né, Paulo falando para o seu jovem aprendiz ali: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem o seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Irmãos, 2 pontos aqui bem rápido. O evangelho hoje, ele vem sido sequestrado e aparelhado, seja por ideologias políticas, até mesmo por ideologias teológicas, que afirmam que nós precisamos entender o evangelho à luz do pobre, à luz da opressão social, que a pobreza, o cuidado com o pobre, com o órfão, com a viúva é a chave hermenêutica por meio da qual a gente interpreta a Bíblia toda. Isso é errado, irmãos, errado. O Senhor Jesus não veio para os pobres. O Senhor Jesus veio para o pecador. E pecador envolve o rico e o pobre. Tanto o rico quanto o pobre precisam escutar e ouvir o mesmo evangelho. De fato, o Senhor fala, e Paulo ecoa esse ensinamento aqui, de que nós devemos sim cuidar daqueles que têm mais, aqueles a quem o Senhor abençoou com bens, devem se preocupar sim em ajudar. Mas antes disso, a gente deve entender que a principal coisa que nós, como cristãos, podemos oferecer ao pobre e ao rico é o evangelho da graça e o evangelho da salvação. Jesus veio para os pobres? Veio sim, mas também veio para o oprimido? Veio sim, mas também veio, por exemplo, a gente vê lá em João capítulo 4, para Nicodemos. Nicodemos era ali um homem, um mestre da lei, um fariseu de boa posição social. O Senhor veio para Zaqueu também, um homem rico, cobrador de impostos, que tinha muito dinheiro. O Senhor veio para Mateus também, que também era um cobrador de impostos e, consequentemente, alguém que teria muito dinheiro ali, e fez dele o seu discípulo, evangelista. Então, irmãos, vamos ter isso claro. O evangelho não diz respeito aos pobres, diz respeito ao homem pecador, que se inclui também os pobres e os ricos. Isso quer dizer que a gente tem que cruzar os braços e não fazer nada? Não. Como eu falei, a gente, como igreja do Senhor Jesus, temos que ter assim um aspecto e um cuidado social. Se nós temos, devemos repartir. Nada é nosso. Tudo que nós temos veio do Senhor Jesus e cabe a nós, como Paulo ensina a Timóteo aqui, sim, a dar ao outro. E nós vivemos aqui um momento muito oportuno para mostrar de fato que somos diferentes e que sabemos compartilhar e dar ao outro aquilo que ele precisa. Eu vi recentemente no Facebook, não só de irmãos da igreja, não só de cristãos, mas de muita gente colocando ali um texto ali pronto. Olha, se você perdeu seu emprego, se você não conseguiu trabalhar essa semana, fale comigo, eu estou disposto a ajudar com um pacote de macarrão, com um pacote de arroz. Muito bacana, excelente. Como eu falei, né, lá atrás, sonde a sua motivação. Por que você colocou isso de fato no Facebook? Foi só para seguir uma onda ali e receber o like dos outros e tudo bem? Não. Eu acho que é até mais efetivo do que colocar o post no Facebook é você de fato ligar para alguém que você sabe que é um autônomo, que não está conseguindo trabalhar, e oferecer ajuda. Então sim, nós devemos ajudar o próximo, devemos ajudar o necessitado, o pobre, o órfão, a viúva, né, como o Evangelho fala aqui, mas devemos entender também que o Evangelho primordialmente não é sobre isso. Há sim um papel social, mas esse não é o papel primordial do Evangelho. O Senhor veio para dar salvação ao pobre e ao rico. Então devemos pensar nisso também. Um outro ponto, irmãos, aqui é que ao nos aproximarmos de Jesus, estamos dispostos de fato a obedecê-lo? Tem um trecho aqui do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 30 a 32, que falam muito aqui para essa situação que nós lemos desse jovem. Temos, né, Deus falando a Ezequiel. Ele fala: Filho do homem, seu povo fala de você em suas casas e junto às portas. Dizem uns aos outros: venham, vamos ouvir o que o profeta tem a nos dizer da parte do Senhor. Eles vêm fingindo ser sinceros e sentam-se diante de você. Ouvem suas palavras, mas não têm intenção alguma de pô-las em prática. Têm a boca cheia de palavras sensuais, mas seu coração só quer dinheiro.
Isso se aplica muito a esse moço rico que foi até Jesus com palavras ali pomposas, se aproximou do Senhor Jesus, mas não tinha nenhuma intenção de colocar em prática, de obedecer aquilo que o Senhor Jesus tinha para dizer para ele naquele momento. Como eu falei, a minha oração é enquanto eu prego, enquanto eu falo, e mesmo depois disso, que a palavra do Senhor fique te incomodando. Mexa no seu coração, mexa também com o meu coração e fique te mostrando aquilo que o Senhor requer de você. Aquilo que Ele pede para que você seja de fato um verdadeiro discípulo. Se você quer ser de fato um cristão, Deus vai testar de fato a sua vontade de ser cristão. E talvez Ele possa te pedir algo que seja muito ali valioso para você. Talvez seja a sua reputação, talvez seja os seus amigos, talvez seja o seu trabalho, enfim, não sei. Eu não sei, cada um tem o seu próprio ídolo dentro de si. Talvez seja seu namorado, sua namorada, seu casamento, eu não sei, irmãos. O que você coloca diante de Deus como um ídolo, diante de Deus como um próprio Deus ali, em quem você confia, em quem você deposita a sua confiança. Mas se você está vendo este culto, se você ora a Deus, se você busca Ele com um coração sincero, esteja pronto, meu irmão e minha irmã, a receber de Deus uma ordem e esteja disposto a obedecê-la e a cumpri-la. Esse é o terceiro ponto. E o último ponto, né, relacionado ao tudo que eu já disse. É uma pergunta, obviamente uma pergunta retórica, então você não tem como me responder, nem queria que você me respondesse, mesmo se a gente estivesse ali pessoalmente, mas é o que o Senhor está te pedindo nessa noite. O que Ele está te dizendo? Olha, você está colocando a sua confiança demais nisso daqui. Isso aqui está errado, sua confiança tem que estar em mim, como eu falei lá, né? Não fiquem ansiosos, não se turbem o seu coração, creiam em mim. E assim como o Senhor pediu para aquele moço rico, olha, vá, venda tudo e me siga. Talvez Ele queira te pedir algo essa noite, olha, sim, me siga, mas antes faça isso, isso, isso. É isso que eu quero de você. Irmãos, é uma palavra provocadora e que realmente gera um certo desconforto para quem escuta. Gera um desconforto no meu coração, que estou ouvindo o que eu estou dizendo aqui. Mas que a minha oração é essa, que você saia dessa pregação transformado, ofendido, transtornado, bravo comigo até, mas que o Espírito Santo mova no seu coração e te mostre aquilo que Ele deseja para a sua vida. Amém? Essa é a minha oração, meu desejo para você, para mim, para minha família nessa noite. Irmãos, fiquem com Deus e, se Deus quiser, nos vemos em breve. Deus abençoe. Lá vai aquele moço rico, lançando as uvas no lagar, rebanhos, propriedades, posses, tem tudo o que pôde alcançar. Lá vai o pobre moço rico, deseja ainda realizar o sonho de ter vida eterna. Com o mestre ele vai conversar. Meu Senhor, a tua bondade tem mais doçura que um canavial, e a voz da tua verdade mostra o que é correto e denuncia o mal. Diz então o que devo fazer para herdar a vida que é sem fim. Disse o mestre, obedece à lei com todo o amor e toda a força em mim. Disse o mestre, obedece à lei com todo o amor e toda a força em mim. O moço escutou atento e respondeu de prontidão. Guardava cada mandamento com rigorosa devoção. Mas falta ainda uma coisa.
Jesus lhe disse com amor. E essa coisa é que revela se em tua vida sou o Senhor. Vende todo o vasto tesouro que tua mão te acumulou e partilha tudo com os pobres e verás riqueza que jamais se achou. Depois vem e segue meus passos, caminharemos juntos para a cruz. Eu serei de fato teu mestre e tu meu amigo, respondeu-lhe Jesus. Eu serei de fato teu mestre e tu meu amigo, respondeu-lhe Jesus. Esse moço, pobre moço, se soubesse o valor de amar a Maria com vontade, e ouviria essa voz lhe chamar. Esse moço, pobre moço, andaria 1 milha ou 1000, se entendesse que essa vida é bem mais que paixão juvenil. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmão. Graça e paz, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Graça e a paz, irmãos. A graça e a paz, irmãos. Graça e paz. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz. A graça e a paz a todos. Oi, irmãos, boa noite, graça e paz a todos. A graça e a paz do Senhor aos queridos irmãos da Igreja Batista de Vila Alpina. Aos irmãos da Igreja Batista, graça e paz. Graça e paz. Olá, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça e a paz para todos. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Família IBVA, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Fiquem em casa. Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Aos irmãos, eu desejo a graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, queridos.